Estamos de volta e a gente discute agora com a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e procuradora do Estado de Mato Grosso, Gláucia Amaral. Gláucia, muito obrigada pela participação aqui no Papo com ela, para que a gente pudesse discutir esse assunto que vem causando polêmica no Brasil todo, que foi o julgamento do caso Mari Ferrer. Gláucia, eu queria começar falando como que você enxergou essa decisão enquanto presidente do Conselho de Defesa da Mulher aqui de Mato Grosso e enquanto procuradora do Estado de Mato Grosso também. O que que isso representa juridicamente falando? Em princípio, é preciso esclarecer que eu não li o processo, muito embora eu conhecesse esse caso, desde janeiro. O que me parece, o que eu acho que é o ponto fundamental em relação a essa questão, é que quando a gente fala de casos de estupro, nós estamos falando de um crime que, em regra, ele não é cometido em público, então ele não vai ter testemunhas, não é? Ele não vai, a não ser circunstanciais, ele não vai, a gente vai ter que analisar como, em regra, a palavra da vítima e a acusada, e a palavra do acusado da agressão, da violência. Quando a gente vê que institucionalmente existe uma postura de culpabilização da vítima, independente do processo que seja, já, no meu sentir, já fica prejudicado qualquer avaliação de provas. Porque se parte do pressuposto de que, como aconteceu na audiência, tudo bem que a fala foi do advogado do réu, mas você, dirigido à vítima, você vive de desgraçar a vida das pessoas, e isso imediatamente não é contraposto pela autoridade que dirige a audiência ou pelo próprio Ministério Público, que é autor da ação. Eu até sei que a audiência é um pouco mais longa e que existem intervenções do MP e do próprio juiz do caso, mas imediatamente após aquela fala, a gente não vê essa contraposição. Diante disso, me parece que a valoração da prova, nesses casos, em casos em que isso ocorre, que institucionalmente a gente vê que, infelizmente, existe um machismo estrutural, eu acredito que esses casos, eles devem ser revistos. Esse tipo de decisão, para mim, ela não tem condições de subsistir, porque o principal momento de colheita de provas, que é a audiência de instrução, ela foi prejudicada. A vítima estava sob constrangimento intenso. Como é que é possível se falar em colheita de provas? E, Gláucia, diante desse contexto, a gente tem uma apuração sendo feita pelo CNJ, né? A gente tem uma apuração sendo feita pela OAB por conta da conduta do advogado também. A gente pode ficar temerosa no que diz respeito a essa decisão abrir um precedente, né? A gente pode, porque a gente vem caminhando no sentido de avanço no que diz respeito à lei relacionada ao estupro, vamos dizer assim, né? A gente teve uma amplificação do que foi caracterizado como estupro, trazendo maior segurança para quem potencialmente é vítima. Então, a gente pode estar vivenciando um momento de retrocesso dentro desse contexto com essa decisão? Olha, o argumento de ausência de conhecimento sobre o estado de vulnerabilidade, esse argumento realmente ele me assusta. Porque se você não tem conhecimento do estado de vulnerabilidade, se a pessoa não tem conhecimento do estado de vulnerabilidade, como é que ele pode ter obtido consentimento para essa relação sexual? Isso, de fato, é algo a ser discutido, mas eu não acho que isso, eu acredito que isso vai ser
que é um momento de retrocesso. Pelo contrário, eu acho que é um momento de luz sobre o que já vem acontecendo. Muito embora nós tenhamos legislação, muitos e muitos advogados e advogadas que atuam nessa seara, na seara em defesa das mulheres vítimas de estupro, dizem que essa sistemática em salas de audiência, essa forma de tratamento da vítima, até a gente vê isso socialmente, esse duvidar imediato da palavra da vítima, isso, infelizmente, ocorre muito no Brasil. Eu acho que esse caso, ao invés de abrir um precedente para que mais e mais acusados de estupros absolvidos, independente das circunstâncias, né? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que, aliás, independente das circunstâncias, não, perdão, mas por esse argumento, eu acho que, pelo contrário, eu acho que chamou atenção para uma realidade que, infelizmente, a gente ainda enfrenta. Inclusive, me agradou bastante a manifestação do FONAVID, que é o Fórum Nacional de Juízes de Varas de Violência Doméstica, que ressaltou a necessidade de treinamento, de cursos, de capacitação dos profissionais do judiciário e do Ministério Público e da própria advocacia para lidar com as questões de violência de gênero. E Gláucia, quando você está dizendo da capacitação, do preparo, né, dos magistrados, dos advogados, dos promotores, essa ainda é uma realidade que é muito presente. Qual é o contexto que a gente vive no nosso estado, né? O que você tem contato enquanto presidente do Conselho da Mulher no que diz respeito a essa temática? Olha, posso falar por Cuiabá e pelos juízes que tive a oportunidade de encontrar no interior. Nós temos no nosso estado juízes extremamente dedicados ao estudo, inclusive e promotores também, agentes dessa transformação. O Tribunal de Justiça tem uma coordenadoria chamada Ser Mulher e promove essa capacitação. Tanto é que nos causa espanto esse tipo de postura. Eu não sei em que tipo de vara especializada tramitou o processo da Mariana Ferrer, mas aqui em Mato Grosso nós temos uma estrutura bastante moderna do Tribunal de Justiça em relação a essa questão de violência de gênero. Tanto é que nós temos juízes de Mato Grosso que são constantemente chamados até pelo CNJ para serem membros de comissão que fazem estudos sobre essa temática. Então, eu não diria que aqui, pelo menos na capital e em boa parte das cidades do interior, essa questão em relação a magistrados e ao MP. No entanto, a estrutura toda do Poder Judiciário, a estrutura toda, a gente encontra muitas vezes manifestações machistas, porque veja bem, num processo, o que deve prevalecer são as provas. Então, independente não é que toda mulher que denuncia estará sempre afirmando a verdade, e não é que todo homem também que é denunciado é uma vítima inocente, como, né, teve a vida desgraçada, como usou a expressão utilizada por aquele advogado, que é um absurdo isso. Cada processo vai ter que se fazer uma análise de provas existentes nele. O que nós precisamos é que não existam, que os profissionais que atuam com essa temática estejam preparados para se despir de seus preconceitos, dos conceitos anteriores que eles já trazem para fazer a análise de cada processo. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa. Como eu disse, aqui em Mato Grosso eu vejo, pelo contrário, eu vejo juízes nossos capazes de conduzir discussões sobre essa questão nacionalmente, até porque
Nós somos obrigados a nos especializar, afinal de contas, nós temos um índice gigantesco de violência em Mato Grosso, infelizmente. Mas eu posso citar como exemplo de treinamento e de como isso pode modificar um curso que eu, presencial ainda no primeiro ano como presidente do Conselho da Mulher, numa formação na Polícia Civil, em que, ao falar sobre igualdade, eu falei da questão da dupla jornada. E eu me recordo perfeitamente do susto que um delegado recém-aprovado tomou quando ele ouviu o exemplo prático do que seria essa desigualdade entre homens e mulheres, especificamente quanto à dupla jornada. Então, o que ocorre? Todo profissional que atua com essa temática, ele precisa ter a oportunidade de ouvir esses conceitos de maneira mais aprofundada, porque talvez isso não faça parte do dia a dia dele. E Gláucia, agora a gente pensando no contexto Brasil, né? A gente vive um governo que é extremamente conservador, misógino. Isso também contribui para que esse tipo de defesa, esse tipo de argumentação, ele seja mais presente? É como se as pessoas perdessem um filtro, validadas pelo comportamento do presidente, por exemplo? Eu acredito que sim. As pessoas não são. A palavra líder não é utilizada à toa, né, para os chefes de Estado, chefes de governo, de fato. A gente vê exemplos muito mais simples em outros países, inclusive aqui. A gente vê. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo positivo. A atual primeira-dama, intérprete de Libras, e passou-se a utilizar o intérprete de Libras em cada pronunciamento. Não existe uma lei determinando que se utilize intérprete de Libras em todos os eventos e tal, mas todas as instituições, candidatos, boa parte, passou a utilizar os intérpretes de Libra a partir deste exemplo, a partir do momento do exemplo, por exemplo, o exemplo também da TV Globo, que já se utilizava, e de outras redes de TV. Quer dizer, a gente vai modificando culturalmente para o bem e para o mal. As pessoas, sim, elas, você observa, eu tenho observado isso, é uma opinião minha, que existe um pequeno delay. Quando a gente ouve um fato novo nos noticiários, existe um pequenino delay para se saber qual vai ser a posição do WhatsApp em relação a isso. Muita gente só forma sua opinião depois de conferir se essa opinião corresponde a uma opinião conservadora, uma opinião progressista. Nós estamos, infelizmente, dependentes dessa validação externa. Mas essa validação ela também é muito mais simbólica, como você disse, no sentido de que é um discurso que foi eleito, né? E não só ele, mas em alguns outros países e em muitas cidades. Então, existe sim essa validação de, não, eu sou a maioria. É assim que a sociedade pensa. Então, esse meu pensamento, ele não está incorreto à luz da sociedade. Ele é o pensamento social majoritário que, infelizmente, as pessoas pensam em termos ainda de eu estou certo, você está errado. Eu acho preocupante, por isso mesmo é importante, as pessoas dizem, é só uma imagem, não faz a menor diferença. Faz, é muito importante que os líderes tenham responsabilidade pelo que dizem e que o que falam tenha correspondência com as políticas públicas almejadas para o país. E Glaucia, agora para a gente finalizar esse nosso bate-papo, diante dessa repercussão, diante dessa execração que aconteceu com a Mari, inclusive durante a audiência, pode ser que se reforce aquele sentimento de não denunciar o agressor, né? Então, queria que você deixasse uma mensagem nesse sentido, para que as pessoas não se sintam desencorajadas.
Olha, vou repetir que eu acho que, na verdade, foi somente... somente não, né? Porque foi grandioso, mas foi um ato que mostrou um pouco da realidade do que a gente enfrenta no país. E a gente enfrenta não só as vítimas de estupro, mas todas as mulheres. Quando se fala em igualdade, ainda é possível ouvir, sim, a sério, em salas de reunião, em audiências, que isso é uma conversa e de profissionais, que essa é uma conversa que é de menor importância, ou, enfim, argumentos vários. O que acontece? As vítimas, existem pessoas trabalhando, existem instituições conscientes, existem pessoas trabalhando para que isso deixe de ser uma realidade. O país, ele não pode mais, ele assumiu, inclusive, compromissos internacionais, o Brasil precisa de uma transformação, isso é concreto, então ela deve sim denunciar. O que modifica essa realidade, a realidade dela em pessoa, é a denúncia. E existem estruturas de apoio a essas vítimas. É preciso, sim, que a gente esteja atento e que a gente esteja, que continue a lutar. Não vou dizer que essa luta é fácil, porque é uma luta de fato árdua, mas hoje, isso também se vê no caso da Mariana Ferrer, a sociedade está menos tolerante para esse tipo de manifestação, para esse tipo de conduta. Aquela cena daquela menina, né, chorando e pedindo respeito após um fato que não conseguiu ser descaracterizado como uma relação sexual não consentida, mas descaracterizou-se o conhecimento do acusado em relação à vulnerabilidade dela. Veja bem, olha a gravidade, olha o caminho cumprido. Nós estávamos falando realmente de uma moça em que estava numa situação de extrema fragilidade, uma vítima num processo. A sociedade, ela se revoltou inteira, nos mais altos escalões, e as pessoas mais simples. Eu tenho um exemplo aqui, meu porteiro me chamou e conversou comigo. É um homem adulto, falou assim, que absurdo, vai me dizer que um caso em que você encontra uma moça bêbada não é para socorrer, que a moça bêbada, quer dizer, isso não foi digerido pela sociedade, em sua maioria. Então, acho que as vítimas podem se sentir encorajadas, sim, nós temos que fazer uma leitura um pouco diferente. O que aconteceu com a Mariana Ferrer, ela vai acontecer cada vez menos, isso vai acontecer cada vez menos. E as vítimas, ela foi corajosa em denunciar, em insistir na denúncia, e todas as vítimas devem fazer o mesmo, que a gente pode modificar essa realidade. Intervalo e voltamos em instantes.